Oi, gente, Laureana aqui. Eu sou a diretora criativa e fundadora da Trama. Também fui aluna da Universidade Positivo, me formei em 2014. E eu vou contar para vocês hoje nessa entrevista um pouco mais sobre a minha marca e sobre a minha trajetória profissional, de acordo com as perguntas que os alunos me propuseram a responder aqui. Espero que vocês gostem. Um beijo. Eu acredito que a estética e a funcionalidade, elas caminham muito juntas, quando principalmente eu falo da Trama. A funcionalidade, para mim, é uma premissa que eu sigo em todos os produtos. Eu quero que o produto seja um produto usável. Não é um produto que você vai usar de vez em quando. É um produto funcional para você usar no seu dia a dia, para você estar confortável, para você ter mobilidade, para pessoas que estão em movimento. E a estética vem para complementar isso, para também gerar o desejo na peça. Eu sempre fui muito perfeccionista e eu gosto muito de pensar no detalhe, na modelagem, nas medidas. Então, eu penso sempre primeiro na funcionalidade e juntamente a estética vem um pouco depois, né, mais nos detalhes para complementar esse produto. Mas eu hoje tenho muito essas duas premissas caminhando juntas, assim, eu não vejo uma sem a outra. Eu não acredito num produto que seja apenas funcional e não tenha um apelo estético. E também não acredito em algo que seja apenas belo, estético e não tenha funcionalidade. Para mim, as duas coisas têm que sempre caminhar juntas e isso é algo que tem que ser pensado desde o primeiro esboço, desde o primeiro desenho, quando eu estou criando um projeto. É muito difícil eu falar de um único projeto que tenha contribuído muito, gente, porque eu vejo que todos os projetos, todas as experiências que eu tive, elas se complementam de alguma forma. Mas eu posso falar de um específico que me marcou muito, que foi a implementação de metodologias de gestão de projetos quando eu trabalhava na Laforte, dentro do processo de produção. Eu tinha feito uma pós em gestão de projetos na época, eu trabalhava como estilista, e eu tinha dificuldades ali no dia a dia, dentro do processo de produção. Eu via que as coisas às vezes não aconteciam como eu esperava. A gente tinha muito atraso na entrega dos produtos. A equipe não funcionava muito bem. Então, eu fui atrás dessa pós em gestão de projetos para me tornar uma gestora e conseguir liderar os projetos dentro da empresa e também tocar a produção. E foi exatamente o que aconteceu. Eu aprendi tudo que eu aprendi na pós e consegui aplicar dentro da Laforte, conseguir fazer com que a equipe trabalhasse melhor, que a gente cumprisse com as datas de entrega dos produtos, que a gente tivesse produtos melhores, que a gente tivesse menos perda de material. Então, todo esse conhecimento que eu adquiri, eu pude levar para a empresa, aplicar e conseguir ver os resultados. E isso foi um diferencial muito grande, assim, foi um projeto muito importante na minha carreira, porque foi a partir dali que eu entendi que eu tinha a habilidade de gestionar pessoas e processos. E também foi o momento que eu me apaixonei por isso, além do processo criativo. Então, acho que esse foi um projeto muito específico que foi muito importante para mim. O de profissionalizar o processo de produção da Laforte através do conhecimento que eu adquiri na pós e poder aplicar isso dentro da empresa. Eu acho que essa pergunta tem muito a ver com a anterior. Me vem na cabeça esse mesmo projeto, que o membro da equipe fui eu que dei a sugestão, né, de fazer as alterações que foram feitas no processo para ter essa melhoria. Então, eu acho que é muito importante o papel de cada pessoa na equipe fazer justamente isso. Quando você vê que tem um gargalo, quando você vê que tem uma dificuldade, tentar entender, tentar buscar soluções e trazer isso para a equipe. Então, foi mais ou menos o que eu fiz naquela época. Eu falei, cara, tá me faltando algum tipo de conhecimento aqui para fazer esse negócio andar. O que que é? Daí eu fui pesquisar e tal, encontrei após, né, essa área da gestão dos projetos e processos e fui atrás disso. Trouxe esse conhecimento e implementei e passei para todo mundo. Então, eu acho que essa implementação da minha ideia, de como eu adaptei todo o meu aprendizado para o processo da empresa, deu um curso totalmente diferente para o processo de produção interno da marca, né? Então, a gente teve, assim, coisas que melhoraram muito e eu sei que até hoje eles seguem essas premissas que eu implementei naquela época. Então, realmente foi um diferencial bem grande. Bom, sobre inteligência artificial, gente, eu não uso nada de inteligência artificial. Eu sou uma pessoa que eu nem pesquiso muito e nem sou muito inteirada nesse meio. Eu acredito que existem os dois lados, assim como existem os dois lados de tudo. Existe um lado muito positivo, que a inteligência artificial ela pode encurtar processos e pode facilitar algumas coisas, mas eu acho que ela também limita muito. Eu não vejo que a inteligência artificial tenha a capacidade que um ser humano tem de ser criativo de verdade, de pesquisar referências e de criar de uma forma única, de uma forma autoral. Então, eu acredito que para desenvolver produto, para desenvolver conteúdo, a inteligência artificial ela pode até limitar um pouco o processo.
porque ela vai pegar, né? Normalmente ela pega dados e números de coisas que já estão acontecendo de uma forma mais massificada. Então, se ela te traz algum resultado com base nisso, nunca vai ser algo muito inovador e muito criativo, vai ser algo que já foi feito. Eu acredito muito ao contrário, que a gente tem que buscar muitas referências fora da inteligência artificial, no nosso dia a dia, no mundo real, no mundo palpável, porque somos seres humanos e temos a capacidade de unir todas essas informações. Eu hoje realmente não utilizo nenhuma ferramenta de inteligência artificial, nem chat GPT. Eu sou uma pessoa bem raiz, assim, eu gosto de fazer as coisas até muito no manual, às vezes. Mas eu acredito que em várias outras coisas, em vários outros processos, ela pode sim facilitar muito. Mas não vejo isso muito para o processo criativo, de criação de conteúdo ou de produto. A sustentabilidade na trama, ela vem primeiramente quando a gente fala que criamos produtos que são atemporais. Nós não criamos coleções, nós temos drops de produtos específicos que são lançados normalmente de 3 em 3 meses. O que a gente acredita? Que uma marca não precisa produzir uma coleção imensa com vários tipos de produtos e que a gente precisa forçar o cliente a comprar isso. Eu acredito que a gente precisa produzir produtos de qualidade e produtos que sejam esteticamente legais, justamente pela primeira pergunta que foi feita aqui, né? Precisamos nos vestir, não adianta a gente negar, é uma necessidade do ser humano, as pessoas precisam de roupa, mas eu acredito que podem ser roupas legais e duráveis. Então, assim, eu acredito que a sustentabilidade entra muito nesse lugar, da gente promover um consumo mais consciente das peças. E também, quando a gente fala de tricô, gente, o tricô, ele é um processo de fabricação que é mais sustentável na questão de perda de material. Porque quando a gente programa um tricô na máquina, normalmente a gente consegue programar exatamente como ele vai sair, a modelagem, o molde. Então a gente tem quase zero perda de fio de material. Então podemos dizer que por isso também é um produto mais sustentável. Qual princípio do bom design eu considero mais crucial na prática do design contemporâneo? Falando de design contemporâneo, gente, eu acredito que seria o segundo princípio, que o bom design faz um produto ser útil. Eu acho que a gente já passou por uma era onde existiram muitos exageros no design, principalmente na moda, na criação, onde de tudo já foi feito de uma forma muito exagerada e agora a gente está meio que assimilando realmente o que é preciso, o que é necessário, o que é considerado esteticamente bom ou, não digo bom ou ruim, mas o que faz sentido, né, para a estética. E eu acredito muito que o design tem a ver com funcionalidade também. Então, por isso, ao meu ver, um bom design faz o produto ser útil, faz o produto ser usado e faz o produto ser consumido para o fim que ele é proposto. Ou seja, se ele cumpre com a sua função, eu acho que é um bom design. Mas não estou falando apenas de uma função, né, tipo o produto se vestir. É aquilo que eu falei antes, tem uma função que é psicológica, que é da sensação que o produto passa, que é do que ele faz você se sentir usando. A sensação de pertencimento de, às vezes, algum lugar. A sensação de você estar... eu falo muito do esporte, né? O esporte me traz isso. A roupa do esporte, ela é funcional. E ela te dá uma sensação, às vezes, de você ser um atleta, de você conseguir fazer mais, de você fazer parte de um time. E eu vejo muito isso na roupa também, na roupa do dia a dia. Ela te traz a sensação de você pertencer a algum lugar, de você fazer parte de um certo time. Então, eu acho que essa questão de ser um produto útil, que é usado e cumpre com os quesitos funcionais, físicos e psicológicos, são os dos mais importantes. Além de toda essa questão da estética, da durabilidade. Claro que todos têm a ver, né? Eu acredito que todos são muito importantes. Mas se eu fosse escolher um, eu diria que o bom design é um produto útil. Sim, os princípios influenciam nas minhas criações. Eu acho que todos os princípios têm alguma coisa que a gente tem que pensar sobre. Não acho que é escolher um único, né? E também, já respondendo a pergunta número 8, eu acredito também que esses processos influenciam no design contemporâneo. Hoje a gente está num processo em que está muito além da estética, né? A gente pensa muito em funcionalidade. As pessoas já não têm mais aquela coisa, tipo, de comprar coisas muito luxuosas, como era ali, sei lá, nos anos 90. Claro que ainda existe esse mercado, mas eu acredito que hoje todo mundo está pensando muito mais antes de consumir. Então, eu acho que todos esses princípios, eles têm que ser considerados e acredito que sim, influenciam muito no processo criativo. Quando eu falo do público da trama, eu tenho duas visões. Eu tenho o público que compra o meu produto em si, que é um público que já é
de 25 a 40 anos. São, assim, pessoas como eu que trabalham, que estão sempre em movimento, que praticam esporte, que precisam de conforto, precisam de praticidade. Mas eu acho que isso também é muito... eu acho que não tem algo muito específico, porque a trama, ela é para muitas pessoas, né? Desde o começo da marca, eu quis fazer algo que não fosse um público muito nichado, que eu conseguisse atingir muita gente com tipos de produtos específicos. Então, eu não tenho, assim, essa coisa do público muito fechada. Mas, além desse público que consome o meu produto, eu quero atingir um público que é mais jovem, que tem ali seus 15 a 18 anos e que estão ainda entrando no mercado, que estão conhecendo sobre moda. Eu tenho essa intenção de influenciar essa nova geração a justamente pensar sobre novas formas de fazer o design. Então, influenciar esse público também que é mais jovem. Então, eu tenho tanto esse público que eu alinho na minha comunicação, que vai consumir meu produto, mas eu também estou chamando um público ali que é mais jovem, que está começando a olhar para a moda de uma forma diferente, pensando na tecnologia, pensando no design e pensando nessa questão mais do essencialismo, do que realmente é importante. Então, eu acredito muito que tem esses dois momentos, esses dois públicos. Bom, eu acho que um projeto que eu me orgulho, tenho vários. Eu acho que da trama, como eu já falei bastante, eu não vou falar dela, mas vou falar de um projeto que eu fiz na faculdade, que foi o meu TCC. Meu TCC, eu me formei em 2014 e a gente ganhou o prêmio Full Design por esse projeto. O tema do nosso TCC era vestuário adaptado para mulheres portadoras da paraplegia. A gente foi orientada pelo Elcio, né, eu e a minha colega na época, e eu me orgulho muito desse projeto, porque não só pelo fator social que ele continha, mas pelo processo que a gente vivenciou para conseguir executar ele. A gente teve que ter contato direto com pessoas que eram cadeirantes e entender as necessidades reais desse público. A gente fez pesquisas direto, assim, no Centro de Paraplegia do Paraná. A gente teve que aplicar muitas metodologias para conseguir entender as necessidades das pessoas que usam uma cadeira de rodas. E eu acho que, então, muito além dessa conotação social, foi um aprendizado muito grande para a gente como designer, de entender essa questão da funcionalidade, de vivenciar os processos, de observar o público. Então, é um projeto que eu me orgulho muito, assim, foi algo que a gente mergulhou de cabeça, a gente estudou bastante, a gente conversou com muita gente, a gente buscou muita informação. Então, eu tenho muito orgulho desse projeto mesmo.